É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo muito interessante, muito importante para vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixe o comentário se você gostou. Se você não gostou, também é importante deixar aqui no seu comentário. Mas, lógico, né? Com muita educação, com muito respeito e, principalmente, manda para todo mundo, para todos os seus contatos, esse nosso episódio de hoje. E eu quero, para começar, para iniciar o nosso bate-papo, dizer que esse episódio tem o apoio da Rede Alfa, Rádio Alfa e TV Alfa daqui de Botucatu. Vamos para a vinheta. Hoje, ela que luta, né, e que luta, né, como é uma lutadora pela visibilidade trans, Piciele. Piciele, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do nosso canal, da Cultura Mundi. E eu queria já, antes de mais nada, parabenizar você, porque você acaba refletindo um exemplo de, além da superação, do dia a dia, de todas as batalhas que você passa, já passou e que passa e vai passar muito ainda, né? Então, exemplo de coragem e de superação, além de tudo, de coragem, né? Então, parabéns por esses requisitos que você tem e, de novo, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de ter um espaço para podermos dizer, a toda a população, né, quem nós somos de verdade. Existem outras mulheres trans nesse país que vêm lutando pela igualdade, né, como tem na Constituição brasileira, mas nós não conseguimos muito espaço. Então, quando nós temos um espaço, é importante que nós possamos falar quem nós somos, o que nós fazemos, como nós vivemos. Que legal. Já vamos começar, eu quero perguntar, então, o que é uma mulher trans e como é ser uma mulher trans no Brasil, principalmente no interior de São Paulo? Eu me descobri quando era criança, né? Na época do El Chan, aquelas coisas todas, e eu dançava até melhor que as dançarinas. E foi crescendo dentro de mim aquela vontade de ser uma mulher. Então, assim, eu entendi, na minha maioridade, que eu não queria ser uma mulher, que eu já era uma, só que eu não tinha ainda apoio, eu não tinha como me tornar essa mulher que eu me tornei hoje. Então, isso vem de uma longa data. Aos 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu carregava roupa para uma amiga minha, que lavava roupa para algumas pessoas da nossa cidade, e com isso eu fui aprendendo. Então, com 14 anos, eu fui trabalhar numa loja de roupas, e assim foi indo a minha trajetória. Um dos meus maiores superamentos foi o estupro que eu tive aos 11 anos de idade. Eu guardei esse segredo por 23 anos. Nunca ninguém soube dessa história. Teve algumas pessoas que deduziam porque via algo suspeito, mas aos 11 anos de idade, eu fui estuprada. E ali foi uma porta que se fechou para mim, devido, assim, às coisas, né? A saúde mental que já não estava mais tão viável, né? Para poder estudar, para poder fazer tudo o que eu queria fazer da minha vida. Então, tudo que eu conquistei até hoje, que não é muita coisa ainda, né? Ter chegado até aqui para poder fazer minha cirurgia, para poder ser a mulher que eu quero ser. Porque ser mulher, para mim, não é só vestir essa roupa, fazer uma maquiagem. Mas eu preciso de ter tudo que uma mulher tem no corpo dela, para que eu possa me sentir uma mulher. E você vem de uma cidade de 5 mil habitantes, né? Uma cidade muito pequena. Como que era, então, né? Você ser mulher, né? Ser mulher naquela... Ou, pelo menos, tentar, né? Buscar a chegar num nível que te satisfaça assim, mentalmente, né? Numa cidade interiorana que com certeza deve ser uma mentalidade muito pequena, muito atrasada. Como que foi então essa convivência com as outras pessoas daquela cidade? No início não foi tão difícil porque nós esperávamos o carnaval. Eu, aos 12 anos de idade, desfilei na primeira escola da cidade, na segunda. E ali eu aproveitava para mostrar quem eu era. Então, eu sambava no meio de um monte de meninas, só estava eu ali de menininho. Mas, é assim, eu já cresci com aqueles preconceitos. Bichinha, viadinho, essa qualquer fanta,
esse cachorro é leste, uma coisa assim, né? Então, vem com isso. Então, dá o medo de contar para a família, dá o medo de viver, porque eu já fui parada na porta de escola por causa de meninos que não aceitava o meu jeito, que meu jeito ele sempre foi muito afeminado. Então, assim, foi difícil? Foi. Mas o mais difícil de tudo foi o dia que eu tive que contar para minha mãe, que eu não tive coragem. Aí a minha irmã fez isso por mim. E como é que foi? Você pode contar Nós pra ficamos gente? 2 dias sem se falar um com o outro, porque eu e minha mãe nós éramos muito unidas. Sabe, eu conversava muito com ela conversava muito comigo. Então, nesses 2 dias que nós não ficamos assim sem conversar, eu me lembro que o Léo Ackles estava na Luciana Gimenez. E ele falou assim para todo mundo: a mãe que tem um filho gay, essa mãe não morre sozinha. E depois desse dia, eu e minha mãe, nós voltamos tudo de novo, tudo em paz. Então, assim, eu era muito amigo dela, ela era muito minha amiga, eu sofria as dores que ela sofreu, questão dos problemas que ela teve, né, de relacionamento com o meu pai. Minha mãe foi uma mulher que foi casada por 38 anos, né, aquela mulher submissa ao homem. E eu me espelho nisso. Foi nessa criação que nasceu o PCL. As pessoas aqui em Botucatu, elas dizem assim: eu admiro a sua coragem de andar assim na rua. Mas eu falo assim: mas por que coragem? Eu não estou matando, não estou roubando, não estou afrontando ninguém, estou sendo eu. Não precisa se esconder, né? Eu tive uma surpresa. Um dia eu comecei a trabalhar no IBGE. Eu achei que eu não ia conseguir, mas consegui. E eu estava no ponto de ônibus próximo ao Jaú. E uma criancinha de 3 anos, eu estava muito nervosa nesse dia, de cara fechada, e um menino de 3 anos, a coisa mais linda do mundo. Aquele menino me fez a pessoa mais feliz da face da terra. Porque ele estava num lado do ponto, eu estava do outro. E ele quando eu fui entrar no ônibus, que eu morava lá no Rubião Júnior nessa época, ele virou e falou assim: olha que mulher bonita, olha que moça linda. E aí a mãe dele ficou assim, surpresa, como eu também fiquei. Então ele conseguiu colocar um sorriso no meu rosto que jamais eu vou esquecer. E crianças são muito sinceras, Sim. né? Se fosse o contrário, ele ia falar também do mesmo jeito, Exatamente. né? E quando eu entrei no ônibus, ele continuou lá fora cantando: tchau, moça bonita, tchau, mulher linda. Então isso me fez me sentir mulher. Porque ainda existem homens que ainda acham que nós, por ser trans, nós somos obrigadas a ser garotas de programa. Não tenho um emprego fixo, não tenho uma renda fixa, mas eu sobrevivo ainda de ajudas de amigos e trabalhos que eu vou fazendo diariamente. Isso que eu ia falar, até comentei na rádio há um tempo atrás, que existe um nível, uma escala de meritocracia no Brasil. Então, o nível mais alto é o homem branco, né? O homem hétero branco. Depois, em segundo lugar, mas assim, um segundo lugar muito distante, muito abaixo do primeiro, é a mulher branca, a mulher hétero branca, né? E aí depois vem as outras categorias, né? O homem negro, a mulher negra, e aí, lá por último, mas bem lá embaixo mesmo, é a mulher trans negra. Como né? se não existisse. Como se não existisse, e aí as oportunidades de trabalho, as oportunidades de estudo, as oportunidades da vida, elas vão fechando todas as portas praticamente, aonde que leva a mulher trans, obriga ela praticamente a se prostituir, para conseguir apenas sobreviver, para ter aquele dinheiro que você precisa para se alimentar, para comprar as roupas que você precisa e até mesmo para você manter a sua saúde, né? Sim. E a saúde, principalmente a saúde mental, porque pouco se fala, e há estudos em universidades como a Universidade de São Paulo, como a própria Unesp, falando sobre a saúde mental da mulher trans, né? Aqui no Brasil. Então, pouco se cuida. Não há praticamente nenhuma política pública municipal, até mesmo estadual, lidando com a saúde mental da mulher trans. E também não há nenhuma política econômica para dar essa oportunidade de emprego, né, para que ela possa sobreviver, não deixando com que ela vá para esse caminho da prostituição, porque ali vai ter violência, ali vai ter droga, ali vai ter inúmeros desconfortos que não permite com que você tenha uma vida digna, né? Como que é então? Como que você faz? Como que é o seu dia a dia na hora de procurar emprego, na hora de coisa simples, por exemplo, na hora de você ir ao cinema, na hora de você precisar de um posto de saúde ou de um pronto-socorro? Como que é para você, assim? Tem alguma dificuldade? Tem alguma... você percebe que, na sua condição de mulher trans,
realmente é mais difícil do que outras mulheres, por Não, exemplo? com certeza mais difícil, sim. Mas hoje nós temos dentro de Botucatu um ambulatório trans. Então, é onde é um órgão público, né, com profissionais da saúde, que eles nos acolhem. Então, lá nós temos endocrinologista, para fazermos a nossa harmonização, né, tudo sob controle, sem nada assim, né, se automedicação. Temos também psicólogo e ali nós temos outros tipos de médicos que estão à nossa disposição. Temos também, dentro dessa cidade, um cirurgião plástico muito bom, dentro da Unesp, que ali eles são, direto do ambulatório, eles são encaminhados para lá, para fazer uma prótese mamária ou até mesmo a redesignação sexual. Mas a questão é, quando nós vamos ao posto de saúde, nós somos chamadas pelos nossos nomes sociais. Né, um dia eu me lembro que eu estava no CECAP e a enfermeira virou e falou assim, qual é o seu nome social? Aí eu falei para ela, Piciele. Então vamos tirar o nome morto. Eu não gosto nem de mencionar o meu nome morto, porque eu nunca gostei desse nome. Esse nome não foi escolhido nem pela minha mãe nem pelo meu pai, foi por uma tia. Mas não devido a isso, mas é um nome que nunca combinou comigo. Então eu nunca gostei muito. Então a questão é essa, como nós vivemos nessa cidade assim grande e ao mesmo tempo pequena? Né? Porque, querendo ou não, estamos em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, estamos no interior. É perto, sim, mas a violência ela não muda de cidade nem de estado. Então, a cada 34 horas, morre uma mulher trans no nosso país. Então, ou seja, é uma por dia. Nós somos, mais ou menos, aí, uma estatística diz que de 19 milhões LGBTQIA+. Então, você imagina o preconceito com os gays, com as lésbicas, com as trans, com as travestis. Ele é grande. As pessoas falam, não aceito. Mas como que uma pessoa pode dizer que não aceita algo que ela não criou, que ela não tem domínio, que ela não tem conhecimento? Porque é a mesma coisa de você passar na rua e tacar pedra num cachorro. Por que você vai fazer isso com um animal que não te fez nada? Então, é a mesma questão com nós. Por quê? Nós saímos de casa, muitas das vezes, para buscar o nosso sustento. E dali nós somos impedidas, devido a todas as circunstâncias, né? De preconceito racial. As pessoas julgam nós pela aparência. Elas olham para uma mulher trans. Aqui em Botucatu, quando eu cheguei de início, eu fui já abordada por homens de carro que chegavam a se masturbar dentro do carro e tentavam me parar. E aí eles falavam, olha aqui para você. Sabe, uma forma bem grosseira, bem vulgar, digamos assim. E as pessoas falam assim, essa Piciele ela é muito metida. Eu não sou metida. Eu sou uma mulher que eu me amo, além de qualquer coisa da face da terra. Já passei por problemas grandiosos, de dificuldades, né, problemas mentais, porque não é fácil você andar na rua e ver uma mulher dizer assim, ai, filha do diabo, Jesus queima esse filho de Satanás. É assim que as pessoas se referem a nós. Isso dói, isso machuca. Porque da mesma forma que ela está me julgando, amanhã o neto dela está sendo igualzinho eu, ou pior. Quando eu falo pior, não estou falando no mau sentido, porque eu ainda sou uma mulher trans. Mas o neto dela pode ser o quê? Ninguém sabe. Hoje, as pessoas são o que elas querem ser. Mas ainda existe uma grande parte de pessoas no nosso país que tentam parar essas pessoas. E não se basta apenas nessas condições de emprego, né, de falta de oportunidade de trabalho, né, mas também, como você falou, a questão da violência, né? Você, do nada, você está andando na rua, pode, sei lá, tomar uma porrada de graça, apenas por ódio, pelo simples fato de transfobia. E quando reflete cenas como aconteceram lá em Brasília, há pouco tempo atrás, de um deputado assim, totalmente impróprio, um cara, um linguajar totalmente ridículo, que põe uma peruca, inventa um nome dele lá na hora só para ridicularizar e ainda querer colocar mulheres contra as mulheres trans, mulheres cis contra mulheres trans, falando, tá vendo? Elas estão aqui para querer o teu emprego, o teu lugar. Então, Feliz Dia da Mulher, como se isso fosse uma grande homenagem, né, que o cara fez. Vai refletir na sociedade da mesma maneira, né? Eles vão se achar no direito de pegar, de te hostilizar, de te humilhar, né? Você deve ter passado por várias situações dessas, né? E é importante, eu acho importante, se você se sentir à vontade, de contar alguma que te marcou mais. Por quê? Para que as pessoas que
para que essas pessoas que passam por essas humilhações, para esses sentimentos, elas não se sentirem culpadas e não se sentirem sozinhas. E saber que você também está passando por isso, que a outra pessoa também está passando por isso, e ver em você, enxergar, né, esse exemplo de coragem. Realmente, a culpa não está em vocês, a culpa está na pessoa que tem o preconceito, né? Se você pode relatar para Claro. nós algum caso, alguma coisa que te marcou muito? Quando eu cheguei em Botucatu, uma pessoa me procurou e falou comigo assim: você faz esqueminha? Eu falei assim: o que é esqueminha? Realmente eu não sabia, no momento eu não liguei, né, a pergunta e com o fato. Eu falei: o que é esqueminha? Aí ele virou para mim e falou comigo assim: você não faz um jogo de cintura aí pra gente sair, fazer alguma coisa? E o termo que ele usou comigo foi chupetinha. E eu virei para ele falou comigo assim: quanto você cobra? Eu virei para ele e falei assim: olha, você vai tentar me subornar para me pagar R$50, R$100, talvez algo parecido, mas isso não paga nem meu cabelo. É muito mais além. E a questão é, nós nascemos porque foi Deus que nos criou. Não existe, as pessoas falam: filho do diabo não criou nada. Até onde eu estudei a Bíblia, porque eu sou a prova viva que a cura gay não existe, porque eu fui atrás dela. Eu fiquei numa igreja evangélica primitiva por 3 anos. E esses 3 anos da minha vida foi somente lendo Bíblia e fazendo oração. Lendo Bíblia e fazendo oração. Então, eu fui atrás dessa cura gay, porque eu também não me suportava. Eu tinha preconceito comigo mesma. Eu não aceitava aquela questão das pessoas falarem: o que está escrito lá em Levítico, que o homem que deita contra o homem, como se fosse mulher, ambos praticam abominação e o seu sangue cairá sobre eles. É por causa disso que está escrito lá que as pessoas nos julgam. O que esse homem fez, nada mais, nada menos, foi que uma homofobia e uma transfobia. Por quê? Ele quis botar nós contra as mulheres. Tem mulher que acha, que fala: aquela lá é só uma fantasia. Quando ela chega na casa dela, que ela tira o cabelo, que ela